Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui quem fala é Alan Frutuoso. E Flávio Bolsonaro é inocente, e quem está dizendo isso, não sou eu, é a conclusão da Polícia Federal no inquérito aberto com base da denúncia da Folha de São Paulo. Vocês vão lembrar que em fevereiro do ano passado, basicamente é um ano, a Folha de São Paulo teve um furo de reportagem, né? Esses furos de reportagem dados aí por integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, e fez uma matéria ali onde levantava suspeitas sobre a tal loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, que ali teria sido usado para lavagem de dinheiro dos imóveis, né? As transações imobiliárias e a loja de chocolate serviria ali para lavar dinheiro da possível rachadinha que teria ocorrido no seu gabinete. Então, a Polícia Federal vai descartar, né, completamente a possibilidade do Flávio Bolsonaro estar envolvido em qualquer esquema ilegal no que tange a esse caso, tá? Antes disso, só queria falar para vocês do Instituto Borborema, que eu sempre falo aqui, sempre anuncio nos vídeos, eles são parceiros do canal, e ontem a própria Folha de São Paulo fez uma matéria, né, brigando com o Instituto Borborema, porque o Felipe G. Martins, que é assessor do Bolsonaro, dá cursos no Instituto Borborema. Então, mais um motivo para você aí fazer os cursos do Instituto Borborema. A Folha de São Paulo não quer que você faça esses cursos, eles acham terríveis os cursos do Instituto Borborema. Então vamos lá, Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal, aí, como eu falei, né, descartou a possibilidade de envolvimento do Flávio Bolsonaro com qualquer esquema ilícito na questão da loja de chocolate. Eu fiz um vídeo há pouco tempo, foi no final do ano, acho que foi em dezembro esse vídeo, onde eu mostrava ali, né, o padrão que estavam tentando denunciar, né, o tipo de denúncia que tentavam fazer com essa loja. E um dos argumentos que eu mostrei ali naquela época é que lavar dinheiro, né, em uma loja que é uma franquia, né, como a loja Copenhagen, que é a loja de chocolate, seria muito complicado, né? E a Polícia Federal não encontrou aí, só confirmando as nossas suspeitas, né, de que não havia nenhum problema naquele sentido. O Flávio Bolsonaro aí já enalteceu a investigação da Polícia Federal, né? Vale lembrar, né, que a matéria da Folha, a Folha de São Paulo fez uma matéria e um advogado na época, um advogado desses ligados aí ao AB, né, que não ligam para determinadas coisas, mas para outras, quando é pauta de esquerda, eles estão bem ativos. Ele entrou com uma denúncia-crime no período de 2014 a 2016. Então, já que houve a denúncia-crime, né, feita por um advogado, baseado na reportagem da Folha, a Polícia Federal abriu uma investigação, né, para escrutinar aí qualquer possibilidade do Flávio Bolsonaro ter feito a tal rachadinha. O valor que a matéria trazia na época era de 2,27 milhões, né, que teriam sido lavados aí com a loja de chocolate Copenhagen, tá bom? Então, meus amigos, a questão que fica, né, é como essa notícia está sendo dada pelos portais. Inclusive eu botei um título aí, o Flávio é inocente, né? Óbvio que a gente está falando desse caso. Ainda tem o caso do Ministério Público no Rio de Janeiro, no qual o desembargador aqui no Rio já deu uma decisão favorável aí na primeira audiência que teve no dia 28 agora de janeiro. Isso aí é um outro caso, tá? Então a gente está falando de duas questões. Um é a denúncia da Folha de São Paulo, da lavagem de dinheiro com imóveis e loja de chocolate. A outra tem a ver com aquela lista da Alerj do COAF, que isso está no Ministério Público do Rio. Então, nesse caso, tá, no caso da Folha de São Paulo, Flávio Bolsonaro é inocente, tá? Só para que fique claro aqui que ainda há um outro processo, não, né? Na verdade, um outro caso sendo avaliado, porque nem abertura de processo houve nesse caso também do COAF. É engraçado como a notícia é dada nos portais, né? Por exemplo, o antagonista colocou que a Polícia Federal livrou Flávio Bolsonaro, né? É engraçado que nem portais assim tão tendenciosos como a Isto É teve chamadas tão porcas como a do antagonista, né? Você vê aqui, a Polícia Federal, a chamada da Isto É, a Polícia Federal não vê indícios de participação de Flávio Bolsonaro em esquema ilegal.
você vê o antagonista dizendo a Polícia Federal livrou Flávio Bolsonaro. Quando você... O jogo de palavras, né? Livrou, se livrou é porque tinha alguma coisa. Então a Polícia Federal, né, essa mesma Polícia Federal que está aí prendendo bandido, que deu o exemplo que deu na Operação Lava Jato, agora do nada resolveu livrar o Flávio Bolsonaro. A mesma Polícia Federal que está sob o comando do ministro Sérgio Moro, a qual o próprio antagonista enaltece, né, de certa forma, ali para poder desgastar o governo, né? A gente sabe as intenções, isso já foi trazido aqui várias vezes no canal, né? Mas esse mesmo Sérgio Moro, né, que é o exemplo de virtude, o exemplo de honestidade que comanda essa Polícia Federal, é o mesmo Sérgio Moro que livrou o Flávio Bolsonaro. Sinceramente, acreditar numa narrativa como essa é uma piada, né? Então você vê que nem outros portais aí como a Folha, o Globo, deram uma manchete tão descarada no caso do Flávio Bolsonaro. E agora, meus amigos, a questão que fica é o seguinte. Flávio inocente no caso aí da lavagem de dinheiro com a loja de chocolate e operações imobiliárias. Fica aquela questão, né? Foi dado todo esse enfoque para o caso Flávio Bolsonaro, foi usado várias vezes para desgastar o governo, né, sendo que Flávio Bolsonaro não é governo, Flávio Bolsonaro faz parte do Poder Legislativo, mas isso foi usado, e óbvio que vai ser usado, ele tem o sobrenome do presidente ali, então vai influenciar sim, vão usar isso para fazer crise. Né, fizeram durante todo o ano passado, e agora a Polícia Federal descarta aí qualquer crime que o Flávio possa ter cometido. Como ficam? Agora vamos aqui para o caso do COAF, né? Como eu falei, esse caso ainda não está concluído, mas também caminha para a inocência do Flávio, tá? No caso lá da rachadinha da Leste. Como vão ficar outras pessoas como o Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que naquela lista do COAF teve uma movimentação milionária, né? Foi o topo da lista ali, o ranking disparado no caso da possível rachadinha. E aí, vamos agora, já que o caso do Flávio Bolsonaro passou, né, vamos focar agora no petista André Siciliano, né, vamos nos pedetistas como Paulo Ramos, e aí, essas pessoas também não terão as mesmas manchetes no noticiário, né? Se não terão, e é óbvio que não terão, estou fazendo uma pergunta retórica, porque eu sei que não vão dar a mesma importância aí para os esquerdistas que apareceram lá na tal lista do COAF, é necessário que nós aqui, canais alternativos, possamos jogar luz sobre essas pessoas, né? E que o espectador também entenda que isso é necessário para trazer a luz. Porque muita gente fala, mas o PT já morreu, deixa o PT para lá. Não, deixa o PT nada. O PT está no poder do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel ajudou a reconduzir como presidente da Assembleia Legislativa um petista, sendo que na época a maior bancada da Alerj era o PSL. PSL que naquela época, no início do ano, era liderado aí pelo Flávio Bolsonaro. O que aconteceu? O governador trai o presidente, trai todo mundo e ajuda o cara que estava na lista do COAF, né, como maior ali, como a assessora dele, né, foi a que teve a maior movimentação, e esse cara foi reconduzido. Então é necessário que nós possamos focar, né, sim, na esquerda e não só na nova esquerda. Então, meus amigos, como eu falei aí no início do vídeo, do caso do Estudo Borborema, o caso do Flávio Bolsonaro aí já deu como encerrado. Tá? O Flávio Bolsonaro, inclusive, já falou, se quiserem perguntar alguma coisa, pergunta à Polícia Federal. Né? Eu confio no trabalho da Polícia Federal. Então, vida que segue, passou. O relatório final vai ser entregue ainda essa semana. Tá? E concluindo aí que não dará prosseguimento nesse caso. Agora, como eu falei ali no início do vídeo, questão do Instituto Borborema, a Folha de São Paulo ela teve a capacidade de fazer uma matéria, né, como eu falei, do Felipe G. Martins, que é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, e ele acabou, né, agradecendo a propaganda gratuita, e eu sempre faço a propaganda aqui também. Então, pessoal, vale lembrar aí que o Felipe G. Martins tem 3 cursos do Instituto Borborema, tá? Um deles é sobre a introdução à filosofia de Olavo de Carvalho, isso que causou mais raiva na Folha de São Paulo, mas eu te confesso que o meu curso preferido é Utopia e Terror no século XX,
Curso excelente, com oito aulas, né? Que vale a pena ser assistido se você quer entender um contexto internacional. O link fica sempre fixado aqui no primeiro comentário. Vá lá, confira, não perca a oportunidade de adquirir o conhecimento que incomoda a muitos esquerdistas. E Flávio Bolsonaro, né, vamos esperar agora a questão do Ministério Público do Rio de Janeiro, ver o que vai acontecer, mas agora é focar no governo, focar nas posições do senador Flávio Bolsonaro. A gente tem que cobrar o Flávio Bolsonaro como político nas suas votações, orientações que ele possa receber, né, e isso é o que é o mais importante no momento. Eu coloquei Flávio Bolsonaro lá porque eu votei nele, sou do Rio de Janeiro, então eu coloquei Flávio Bolsonaro lá para votar pautas a favor do país, e é isso que eu espero, é isso que eu vou cobrar do senador, tá bom? Aqui fala Frutuoso para o canal Mostra Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, tudo aquilo que vocês sabem que é importante. Recado também só para quem é meu seguidor no Twitter. O Twitter suspendeu a minha conta sem nenhum motivo aparente, tá? Não me deu nenhum justificativo, eu entrei com recurso, mas estou com a minha conta suspensa, então se você me ver sumir do Twitter aí nos próximos dias, esse é o motivo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.